Você não está travado porque você é fraco. Você está travado porque você escolhe demais. Gente, o ponto é, quanto mais opções você tem, mais tempo o seu cérebro leva para tomar uma decisão. Consequentemente, menos você age. Pensar virou desculpa socialmente aceita para não agir. O excesso de escolha normalmente paralisa as pessoas no geral, porque as pessoas ficam pensando demais nas possibilidades, nas consequências e assim por diante. No vídeo de hoje você vai entender tudo isso. Mas o que o excesso de escolhas faz com a sua mente? Muitas escolhas não geram uma liberdade. Muitas escolhas simplesmente paralisam. O cérebro entra no modo de sobrecarga quando precisa decidir alguma coisa o tempo inteiro. Cada escolha que você precisa tomar vai consumir uma energia mental, uma energia invisível. E quando essa energia acaba, o cérebro simplesmente para. Você não consegue mais agir. É como se fosse o combustível de um carro. Se você fica acelerando o carro muito, não passa no posto para se abastecer, o carro vai parar. É a mesma coisa com a energia do cérebro. A gente tem um estoque limitado de energia por dia. Se passar disso, o negócio já vira bagunça. E você não consegue agir com tanta precisão. Mas as pessoas não notaram que o simples ato de pensar já virou um vício. Pensar se tornou um vício porque gera sensação de progresso, mesmo sem de fato agir. Isso evita julgamento, isso evita gastar energia, isso evita confronto, isso evita um monte de coisas desconfortáveis. Mas no desconforto que está de fato a vida que você quer ter. Pensar é confortável, agora agir é extremamente desconfortável. O cérebro prefere simular do que de fato ir para a parte da ação. Você confunde a clareza mental que você tem com o avanço. Mas para você avançar, você precisa tomar uma atitude e agir. E é exatamente isso que as pessoas não fazem. As pessoas não agem. As pessoas só ficam no ramo das ideias. E com isso, as pessoas contam uma mentira para si mesmas. As pessoas dizem que estão se preparando, mas na verdade só estão adiando o fato de que precisam agir. Preparação infinita é uma procrastinação sofisticada. Procrastinação disfarçada de progresso. As pessoas precisam entender o seguinte, que quem age e erra está progredindo mais do que quem simplesmente não age. Porque quem age e erra está aprendendo com seus erros. E isso faz parte do processo. E errar faz parte. E outra, planejar demais é uma forma de evitar o julgamento das outras pessoas. Pelo fato de você falhar, pelo fato de você não conseguir atingir o objetivo que você queria. As pessoas produtivas, de fato, não escolhem melhor. Elas simplesmente têm que escolher menos. As pessoas mais produtivas que eu conheço, elas reduziram tanto a quantidade de escolhas que elas precisam tomar no dia, que elas praticamente não gastam nenhuma energia pensando nisso. As pessoas produtivas, elas eliminam as decisões que são repetitivas, transformam as ações em hábitos. E os hábitos, eles viram rotina. E como a gente já viu há uns vídeos atrás, quanto mais hábitos você tiver, menos energia você vai gastar. Porque o negócio se torna automático. Com isso, reduz o espaço para a negociação interna, que é a negociação com a sua própria mente. Porque você fica, às vezes, horas discutindo com a sua própria mente para tentar entrar no consenso. Agora, por que menos escolhas geram mais disciplina? Porque disciplina nasce quando você não tem que decidir. A disciplina nasce quando você faz o que você tem que fazer. Ou seja, não há decisão. Não há nenhuma decisão para ser tomada. Se não há decisão, não há desculpa. Rotinas simples sempre vão vencer planos complexos. Porque existem muitas variáveis, muitas nuances. E nuances demais faz o seu cérebro pensar demais. A constância, ela vem da repetição, não vem da motivação. Motivação é força interna, enquanto o fato de você ser constante é uma força externa, porque você simplesmente age, você simplesmente toma uma ação, ou seja, uma energia para fora. Não sei se está dando para entender direito. E presta atenção, se isso está te incomodando, é porque está fazendo sentido para você. Tem alguma área da sua vida que você está tendo que pensar demais e tomar decisões demais. Deixa o like agora no vídeo para esse vídeo chegar em quem continua travado.
Afinal de contas, isso aqui não é um conteúdo motivacional, e sim uma estrutura para você seguir e se tornar melhor. Fica até o final porque a parte prática vem agora. Quando você reduzir a quantidade de escolhas, a sua tomada de ação, ela vira um caminho padrão. Ou seja, o seu cérebro, ele para de resistir e começa a cooperar com você. Ele começa a agir junto com você. E quanto mais você falar não para sua voz sabotadora, mais o seu córtex pré-frontal vai ser desenvolvido. Pessoas que não têm córtex pré-frontal muito bem desenvolvido, normalmente são aquelas que ficam adiando as escolhas que tem que fazer. As escolhas não, perdão. As ações que precisam tomar. Você simplesmente vai agir sem vontade. O esforço, ele para de ser simplesmente emocional, passa a ser uma coisa que vira mecânica. Mas uma coisa que quase ninguém fala é que a maioria das pessoas erra porque elas tentam aumentar o esforço sem reduzir a quantidade de decisões. E isso, querendo ou não, é uma atitude burra. Porque força de vontade não sustenta sistemas ruins, muito menos disciplina. Para você ter disciplina, você tem que ter um sistema bom. E um dos melhores sistemas que eu conheço se chama agenda. Então você vai começar a usar agenda, seja no trabalho, para a vida pessoal, enfim. Você vai organizar seu dia por hora em hora. Com isso, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Você não vai ter o ato de ter que pensar no que você tem que fazer, entrar naquele combate com a sua própria mente. Não. Então, quanto mais decisões você tiver que tomar, maior será o seu nível de desgaste. O problema não é a preguiça, é o excesso de opções. Agora, vamos para a parte crucial. Como criar um dia com menos escolhas? Você vai fazer exatamente o que eu disse da agenda. Você vai decidir antes para não negociar depois. Você vai definir horários fixos, você vai usar rotinas mínimas. O que são rotinas mínimas? São rotinas onde você não tem que tomar uma decisão grande, e sim decisões pequenas. Porque quanto menor a decisão, menor o nível de atrito também. E você vai eliminar as pequenas escolhas que se repetem várias vezes ao longo do dia. Agora vamos falar do grande vilão. Quem que é o maior inimigo da ação? O inimigo não é o fracasso, é a indecisão. Ficar parado vai destruir sua confiança. Então você tem que agir para começar a ganhar confiança naquela determinada coisa que você tem que fazer. É a mesma coisa de você pegar e montar um canal, certo? O seu primeiro vídeo, cara, você vai estar muito travado, mas muito travado. O que eu fiz? Eu fiz uma preparação antes. Eu fiz uma preparação de 30 dias. De 30 dias onde eu gravava vídeos improvisando. Eu ia no ChatGPT e pedia opções de tema e eu ia ensaiando. Ou seja, eu ia treinando meu cérebro para falar com a câmera. Apesar que eu já tive outros canais, então eu creio que para mim seja um pouco mais fácil. Mas conforme o tempo vai passando, sua fala vai ficando mais fluida, as suas ideias começam a fluir melhor, fica menos robótico. A tendência é você melhorar conforme o tempo. Mas para você melhorar, você precisa agir. Seus planos de 2025 não deram certo porque você não agiu. Ou se você agiu, você não agiu de forma inteligente. Isso pode ser um tema dos próximos vídeos. Como agir de forma inteligente. É uma boa. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham. Agora, o que você vai fazer hoje? Você vai eliminar uma escolha só e você vai tomar uma ação. Você não vai tentar organizar a sua vida inteira. Você vai escolher uma única ação simples. E você vai agir. E você vai repetir essa mesma ação amanhã. Sem negociação. Sem pegar e ficar conversando com a sua mente. Ficar naquele debate insano. Agora, o que você vai levar desse vídeo? Menos escolhas, mais ação. É assim que a vida começa a, de fato, andar. Pensar demais, a gente mantém no mesmo lugar. Agora, agir um pouco todos os dias, isso é o que vai mudar de fato o teu game. E a clareza só vai vir depois da ação. Se inscreve no canal e comenta. Em qual área da sua vida você anda escolhendo demais? O comentário vai forçar sua autoanálise. A inscrição garante sua continuidade nesse canal nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por essa aula e até a próxima.